Salve, salve nação, professor Fernando Cardoso na área, beleza, queridos? Retornando com vocês para dar continuidade ao nosso assunto análise combinatória. No momento anterior, nós conversamos sobre o quê? Princípio de contagem. A gente deu uma introdução desse conteúdo. Como você deve prosseguir, certo? E dar continuidade às resoluções de problemas que pedem as possibilidades de algo ocorrer. Nós vamos continuar na mesma toada, só que agora eu vou direcionar. Trabalhar com vocês a permutação, a combinação e o arranjo dentro desse mesmo conteúdo. O que é permutar? O que significa combinar? O que tem a ver a palavra arranjo com esse conteúdo? O que é arrumar, arranjar? Então, a grande dificuldade do concurseiro e daqueles que encaram esse tipo de conteúdo é identificar o problema e pensar assim: Fernando, cara, eu consigo até saber que esse assunto, que essa questão é de combinatória. Só que eu não sei aqui se eu uso uma combinação, se eu uso um arranjo, se eu uso uma permutação. E a cabeça buga mais ainda, porque o aluno fala assim para mim: Fernandão, tu tá fazendo por combinação, só que eu já vi um outro fazendo por permutação. Ou eu tentei fazer por permutação e deu o mesmo resultado. Aí na hora eu fico com essa dificuldade de entendimento. Vamos acabar com isso agora. Eu vou te dar algumas dicas, algumas informações que você precisa observar dentro da questão para poder resolver da forma correta e não ter mais sofrimentos. Tudo beleza? Tranquilidade total? Então vamos começar com a nossa queridíssima permutação. O que é que significa permutar? Vem comigo, bora ser feliz. Então, gente, a permutação. Toda vez que você vai trabalhar com isso aqui, ó, permutação, você lembra trocar de posição. Permutar significa mudar de posição. Trocar de posição. E nos problemas de permutação, você precisa sempre lembrar da seguinte ideia. Se você tem, ao todo, N elementos, e você usa os N elementos, você está fazendo o que, gente? Permutando. O que é que eu quero falar com isso? Vem aqui comigo. Por exemplo, imagine aqui na minha frente 5 pessoas e 5 cadeiras. Olha, são 5 pessoas para sentar em 5 cadeiras. De quantas maneiras possíveis 5 pessoas podem sentar em 5 cadeiras? Todas as 5 pessoas vão ficar aqui dentro, vão ocupar. Ninguém vai ficar de fora. Quando você tem N elementos e usa todos eles no agrupamento, na formação do conjunto, a questão é de permutação, fatalmente. Por exemplo, eu tenho 5 pessoas e só 3 cadeiras. De quantas maneiras 5 pessoas podem sentar em 3 cadeiras? Sempre que você realocar 3 pessoas daqui para sentar, 2 vão ficar de fora, não vão? Então, nessa situação, eu não tenho permutação. Já tenho uma outra situação que guarda aí, eu vou já falar contigo. Então, a ideia na permutação é sempre essa. Todos os elementos serão usados na formação do conjunto. Tudo bem? Show de bola? Beleza? Então, vem comigo, vamos lá. Eu tenho aqui 3 tipos de permutações que são cobradas em assuntos de concurso. Primeiro, a permutação que é chamada permutação simples, ou permutação que tem elementos distintos, tá? Ninguém se repete. Lembra da situação das cadeiras? 5 pessoas em 5 cadeiras. São 5 pessoas diferentes. São N elementos. Quando você quer formar anagramas. O que é um anagrama, Fernando? Anagrama é você organizar as letras de uma palavra ou os algarismos de um número e trocar de posição. E formar novas palavras que não precisam, certo, ter sentido. Se você pegar livro
e sai rearrumando, reorganizando, permutando, trocando de posição essas letrinhas, você vai formar novas palavras. Isso aqui é permutar. São 5 letras ocupando 5 lugares. Quantos anagramas eu posso montar? Aí você vai usar o recurso chamado o quê? Fatorial, que é um princípio de contagem, não é isso, gente? Se são 5, na hora de colocar na primeira posição são 5 letras. Depois 4, 3, 2, 1. Matematicamente, isso aqui é simbolizado por 5 e um pontinho de exclamação, chamado 5 fatorial. Certo? É uma multiplicação, começando do 5 em ordem decrescente. E você encontra o que, turma? 120 maneiras possíveis. 120 maneiras diferentes de se montar anagramas usando as letrinhas da palavra livre. E aí fica ligado que aqui todos os elementos são distintos. Não tem nenhum que se repete aqui. Fechou comigo a ideia? Tranquilidade total? Mas você vai me perguntar, Fernando, e se, por exemplo, essa palavra aqui tivesse elementos repetidos? Aí você já vai para uma outra categoria, que é a permutação com quem, gente? Com repetição. Guarda bem essa ideia na tua cabecinha. Permutação com repetição. Você já passa a ter aqui elementos que se repetem. E aí você vai fazer o macete que eu sempre ensino. Ó. Você pega o total de elementos, fatorial, e divide isso pela quantidade de repetições. É o todo fatorial dividido pela repetição fatorial. Porque ele vai perguntar a quantidade de anagramas diferentes. Por exemplo, da palavra urubu, matemática, porco, arara. Todas essas palavras aí têm elementos e letras que se repetem. E aí, quantos anagramas possíveis eu posso montar? É só aplicar essa relação. O todo fatorial pela repetição fatorial. Quer pegar um exemplozinho? Quer pegar uma ideia? Vamos lá. Eu vou te dar uma ideia agora. Por exemplo, os anagramas da palavra urubu. Vou colocar aqui para vocês. Urubu. Essa palavra, ao todo, tem 5 letras. Show de bola? Mas dentre essas 5 letras, tem uma que se repete 3 vezes. Então, para você encontrar a quantidade de anagramas da palavra urubu, pega a relação que eu te dei. Ó. É o todo fatorial pela repetição fatorial. Qual o total de letrinhas que nós temos aqui? 5. 5 fatorial. Dividido pela repetição. A repetição vai ser o que aqui, gente? 3 fatorial, porque a letra U se repete 3 vezes. Como eu vou desenvolver isso? Tem uma técnicazinha. Não precisa você aplicar o fatorial até o final. Pegue o maior fatorial, que é o 5, e saia aplicando a relação dele. 5, 4. Quando você chegar no 3, observe que tem um 3 lá embaixo, não tem? Você vai parar bem aqui, ó, e faz 3 fatorial. Porque se você continuasse daqui para frente, é 3, 2, 1, não é isso? Mas não precisa colocar. Para no 3, porque embaixo tem um 3. E o que é que eu faço? Cancela. 5 vezes 4 dá 20. Eu posso montar 20 anagramas diferentes com as letras da palavra urubu. Se eu coloco matemática para vocês, eu vou deixar aqui só no ponto para vocês fazerem aí, tá? Vamos lá. Todo. Qual o total de letras da palavra matemática? 10. 10 fatorial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Embaixo. Vamos ver embaixo as repetições. A letra A acontece 3 vezes. A letra M 2 vezes. E a letra T 2 vezes. Então, bota aqui, ó. M, 2 fatorial. A letra T, 2 fatorial. E a letra A, 3 fatorial. Coloca todas as repetições aqui embaixo e multiplica. Desce o braço, bora matar essa danada aqui comigo. 10 fatorial. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3 fatorial. Eu só vou até o 3 porque o 3 é o maior que eu tenho embaixo, ó. E deixo o 3 aqui para cancelar. Esses outros dois tem que resolver normal, gente. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1, que dá 2. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1, que dá 2. Desce o braço, mata a danada comigo. Aí você vai cortar 3 com 3. 2 vezes 2, 4. 4. Fica 5, 6, 7, 9, 8 e 10. É só você multiplicar e achar a quantidade de anagramas que você pode montar aqui. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 7, 210. 210 vezes 10, 2.100. 2.100 vezes 8, 008, 16. Vezes 9, 0072, vão 7. 9 vezes 6, 54. Com 7, 61, vão 6. 151.200 anagramas distintos. Fechou comigo a ideia? Belezinha? Tranquilidade total? Quando eu tenho elementos repetidos, permutação com repetição. E tem uma terceira categoria de permutação, que é a permutação chamada de quê, gente? Circular. Meus amados, cola aqui, ó. A permutação circular é quando você vai o quê? Organizar os elementos em ordem cíclica. Por exemplo, colocar pessoas ao redor de uma mesa. Vem aqui comigo. Cuidado com esse tipo de permutação. A circular é quando você organiza pessoas, elementos, objetos ao redor de mesas, formando rodas. E quando a questão exige isso de você, eu já não tenho mais uma permutação normal, nem uma simples, nem com repetição. Eu tenho uma permutação circular. E ela tem uma relação matemática que você pode aplicar. É um conteúdo que cai com menos frequência que os outros dois anteriores. Mas se aparecer, você já vai perceber que você precisa seguir um outro caminho, uma outra relação. Até porque na permutação circular, se organizar as pessoas de uma forma e girar elas na mesa, a organização permanece a mesma. Só muda se você mudar as pessoas de posição. Tudo bem? Então, no caso da circular, se eu quero colocar 5 pessoas ao redor de uma mesa, 4 pessoas ao redor de uma mesa, 10 pessoas formando uma roda, então você vai aplicar a relação n-1 fatorial. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Então, ó, se for para colocar pessoas ao redor de mesas, n-1 fatorial. Seja um conjunto com 5 pessoas. De quantos modos diferentes estas pessoas poderão sentar-se junto a uma mesa, o que, gente? Circular. Se são 5 pessoas e eu vou organizá-las em uma mesa circular, ó, n-1 fatorial. 5 menos 1 fatorial. Quanto é 5 menos 1? 4 do fatorial. O que é o 4 fatorial? 4, 3, 2 e 1. Desce o braço, você vai encontrar a resposta 24. Organizei essas pessoas de 24 maneiras possíveis. Tudo na paz? Tudo tranquilo? Deu para entender essa relação? Isso aqui é muito importante para que você não possa perder essa relação de saber quando é que é circular, quando é com repetição ou quando é que é simples. Então, turma, fechamos a parte de permutação e lembra muito bem, na mente e no teu coração. Eu uso permutação quando todos os elementos forem usados na formação do meu conjunto. Agora, lembra daquele exemplo que eu coloquei anteriormente para ti? 5 pessoas, mas só tem 3 cadeiras? E aí? De quantas maneiras possíveis 5 pessoas podem sentar em 3 cadeiras? Alguém vai ficar de fora, nem todo mundo vai ser usado. Nessa situação, eu não tenho mais permutação. Eu passo a ter as outras duas. Ou é uma combinação, ou é um arranjo. Como eu faço para diferenciar? Na combinação e no arranjo, N elementos, mas eu não uso todos, só uso P elementos. E a diferença da combinação para o arranjo está o quê? Na ordem dos elementos. Se a ordem não importa, a combinação. Se a ordem importar, arranjo. Por exemplo, eu peço para várias pessoas que estão aqui começar a se cumprimentar. O Fernando chega e aperta a mão da Bruna.
A Bruna apertou a mão do Fernando. Eu conto aqui como 2 ou como um aperto de mão? Só um. No momento em que eu aperto a mão da Bruna e que a Bruna aperta a minha mão, aqui só tem um aperto, não são 2. A ordem aqui não importa. Domingo às 4 horas da tarde, vai jogar pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, Flamengo e Fluminense. Às 4 da tarde, Fla-Flu. Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo é a mesma partida. A ordem não importa. Então, combinação, a ordem não importa. Diferente do arranjo. No arranjo, a ordem sim vai importar. São as questões que tem pódio, que tem classificação. Formar uma comissão com diretor e vice-diretor. Se eu botar o Fernando para ser o diretor e a Bruna para ser a vice, é diferente de fazer o contrário. A Bruna sendo diretor e o Fernando sendo vice é outro grupo, apesar de serem as mesmas pessoas. Então, recapitula. Quando eu tenho N elementos que eu não uso todos, eu tenho que atentar para a ordem. Se a ordem do conjunto não importa, questão de combinação. Se a ordem importar, questão vai ser de quê, gente? De arranjo. Show de bola? Então vem comigo, vamos para cá. Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio aí. Então, no arranjo, como foi colocado aqui, ó, N elementos dispostos P a P, com o P menor ou igual a N, é uma escolha de P entre os N objetos, na qual a ordem importa. No caso de quem? No caso do arranjo, você tem até uma fórmula matemática. Eu coloquei isso aqui de propósito, sabe por quê? Porque eu não quero que você use ela. Eu vou ensinar um jeitinho de fazer arranjo sem depender da fórmula que está no livro. Mas olha só, a ordem importa, tá bom? Então, o arranjo, na verdade, é um princípio fundamental de contagem, só que em ordem decrescente. Como assim, Fernando? Me dá um exemplo para eu entender isso. Esquece a relação e vem para cá. Você tem, por exemplo, 20 jogadores, tá? E você quer formar um pódio. Numa competição de 20, quantas são as possibilidades de se formar um pódio com os 3 primeiros lugares? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Olha, eu tenho 20 jogadores. Para o primeiro lugar, eu tenho 20 possibilidades. Concorda comigo? Qualquer um desses 20 pode ser o primeiro lugar. No segundo lugar, 19 possibilidades. No terceiro lugar, 18 possibilidades. Faz o quê? 20 vezes 19 vezes 18. Princípio de contagem que você viu no nosso encontro anterior. 20, 19 e 18. Bonitinho, tu multiplicando, tu vai achar 6.840 maneiras possíveis de se formar um pódio. Então, as questões que tem pódio, classificação, já são questões de arranjo. Quer ver uma outra situação? Vou te dar. Eu coloco, por exemplo, 10 pessoas que trabalham numa empresa. E elas estão concorrendo ao cargo de diretor e de vice-diretor. De quantas maneiras possíveis eu posso formar esse pódio? Quantos grupos possíveis eu posso formar? Para ser diretor, tem 10 pessoas. Para ser vice, 9. Porque um cara não pode ser diretor e vice ao mesmo tempo. Então, eu posso formar 90 pódios, 90 formações distintas. Tudo na paz? Então, deu para poder assimilar e ver o que é um arranjo? Quando você fala em arranjar, você lembra que a ordem vai importar. Quando eu falo em arranjar, você lembra de quê, meus amores? Você vai lembrar do pódio, da classificação. Finalizou? Show de bola comigo? Tranquilidade total? Beleza? Então vamos para a próxima aí, para poder a gente continuar nessa firmeza. Considerando que em um planejamento de ações de auditoria, a direção de um órgão de controle tenha mapeado a existência de 30 programas de governo passíveis de análise, e sabendo que esse órgão dispõe de 15 pessoas para a montagem das equipes, e que cada equipe deverá ser composta por quem? Olha, eu quero montar a equipe. Na minha equipe tem que ter o quê? Coordenador, um relator e um técnico. Eu tenho 15 pessoas, e dessas 15 pessoas eu tenho que ter um coordenador,
um relator e um técnico. Tem ou não tem posição? Tem ou não tem classificação? Claro que tem. Então vamos lá. A quantidade de maneiras diferentes de serem escolhidos 3 dos referidos servidores para a montagem dessa equipe de análise é superior a 2.500? Cara, tu tem um problema de arranjo, porque tu tem 15 pessoas para ocupar 3 posições. E as posições são como se fosse uma classificação, ó. Coordenador, relator e técnico. Corre para o próximo para ser feliz. É uma questão de arranjo, porque a ordem importa. Eu tenho, no primeiro cargo de coordenador, 15 possibilidades. No segundo cargo, só 14. E no terceiro cargo, 13. Faz o quê? Multiplica e acha 2.730 maneiras diferentes de se escolher 3 servidores. A questão diz que é superior a 2.500. Gabarito está o quê? Corretíssimo. Show de bola? Cara, não é legal? Certo? E você sabe, você está percebendo que o treinamento, reconhecer e identificar a questão é o mais importante. Se você consegue identificar na leitura o que você vai fazer, a parte de cálculo fica tranquila. Te garanto. Está gostando da aula? Show de bola? Suave, não é isso? Para você entender primeiro o conteúdo. Vem comigo e vamos para a próxima. A combinação, como eu tinha dito para vocês, né? Na combinação, a ordem não importa. Certo? Não importa a ordem. Se você escolher o Zezinho, o Huguinho para um grupo, é a mesma coisa escolher o Huguinho e o Zezinho. Eles são as mesmas pessoas e o grupo não se altera. Matematicamente, você tem essa fórmula aqui, ó, que aparece nos livros. Pode esquecer ela? Vamos ver os macetezinhos da vida para poder entender isso aí melhor. É o que eu vou te mostrar agora. O macete para você calcular a combinação. Imagine que você tenha 10 pessoas, olha só, 10 pessoas e precisa escolher 2 para formar uma comissão. Se você escolher 2 pessoas, a ordem não vai importar, porque escolher o Fernando e o Neto é a mesma coisa, escolher o Neto e o Fernando. Vocês concordam comigo? Aqui não existe pódio, eu só quero escolher aleatoriamente 2 pessoas. Então você tem uma combinação de 10 para escolher 2. E aqui, meus amados, para você não utilizar a relação matemática, aquela forma dos livros, você vai aplicar o quê? Um macetezinho. O macete é o primeiro número, que é 10, que é o maior, fica em cima, e o segundo fica embaixo. Esse segundo número aqui, ó, ele indica para vocês a quantidade de fatores que devem aparecer no numerador e no denominador em ordem decrescente. Tanto em cima quanto embaixo eu preciso ter 2 fatores. Então aqui vai ser 10 vezes 9, aqui vai ser 2 vezes 1. 2 fatores em cima, 2 fatores embaixo. Não tem erro. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 9, 45. Eu posso montar 45 comissões. Quer ver outro exemplo? Imagine as mesmas 10 pessoas. Só que a nossa comissão agora, turma, ela tem apenas 3 pessoas nela. Se eu botar o Fernando, o Neto e, por exemplo, o Bruno, é a mesma coisa de colocar o Neto, o Bruno e o Fernando. A ordem não importa. Combinação de 10 a 3. O que é que esse segundo número indica para mim e para vocês? Indica a quantidade de fatores em cima e embaixo. Coloca um 10 aqui, coloca o 3 aqui. 3 fatores em cima, 3 fatores embaixo. 9, 8. Aqui, 2 e 1. Bora lá? Bora para cima? Multiplica, multiplica e você faz o cálculo. 720 por 6 vai dar 120. Aqui vai dar 120 maneiras possíveis de você escolher, de você montar um grupo. Quando a combinação for com 1, qualquer valor com 1, o valor é o N. Combinação de 10 para escolher uma pessoa, 10 possibilidades. Combinação de 20 para escolher uma pessoa, 20 possibilidades. Fechou comigo? Deu para pegar a ideia? Tranquilidade total? Vamos para cima. Vamos ver agora uma questão.
Um exemplo clássico de combinação é a formação de grupos ou comissões. Por exemplo, formar uma comissão com 3 num conjunto de 10. Eu coloquei para vocês agora de 10 para escolher 3. Corre para o abraço, bora ser feliz. 10 em cima, 3 embaixo. 9 e 8. Aqui, 2 e 1. Aqui você vai ter 9 por 3 dá 3. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 3, 12. Vezes 10, 120. 120 maneiras possíveis. Já coloquei esse exemplo anteriormente. Tudo na paz? Tranquilidade total? E aí, você pega e você observa que, nesse tipo de situação, você vai ter justamente o que, meus amados? Você vai ter questões, N situações, N questões, para que você possa ficar bem antenado. Arranjo, combinação e permutação é aquele conteúdo que você vai perceber que cai costumeiramente, é muito frequente nas provas de raciocínio. Fica essa ideia no nosso próximo encontro, questões para poder a gente amadurecer tudo isso aí e matar a danada e correr para o abraço e ser feliz. Um abraço, queridos. Fique com Deus. Até a próxima. Até mais.